Shalom, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Nossos irmãos aí estão a caminho de Lucena. Tem alguns que já informaram que chegaram lá. Vamos estar lembrando deles em oração. Vamos estar essa semana aí fazendo as missões. Antes de começar, será que então a gente pode orar? Tem uma palavra de oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque não há outro como Tu. Um Deus grande, forte, poderoso, Senhor. Um Deus vitorioso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queremos, Pai, apresentar os nossos irmãos que estão, Senhor, em viagem, em trânsito até Lucena, aqueles que já estão lá. Pedimos para que o Senhor esteja abençoando, Senhor Jesus, esta missão, este trabalho. Senhor, queremos colocar em especial a vida do Aquil, da Mirna, que estão liderando, Senhor, esse movimento junto com a pastora Rejane. Que os Teus anjos estejam, Senhor, acampados ao redor deles. E que, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, possa alcançar os corações naquele lugar, Senhor. E que possamos, Senhor, ouvir de testemunho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Também nós queremos colocar a vida, Senhor, de cada um que está aqui e também daqueles que vão nos assistir, que estão nos assistindo, para que eles também, Senhor, cada um de nós seja alcançado pela Tua presença aqui, Senhor. Inunda os nossos corações, Pai. Fortalece, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, Pai. Pedimos também a Tua bênção, a Tua mão, a Tua intervenção sobre a nação de Israel, Senhor Jesus. Que todo inimigo que se levanta, Senhor, contra o Teu povo, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos aquela nação. Nós abençoamos, Senhor, Israel, Pai. Esteja, Senhor, enviando os Teus anjos também ali, guardando em segurança, Senhor. No nome de Jesus. Será que você pode se colocar em pé no seu lugar? Estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Espírito, em verdade, Te adoramos, em espírito. Em espírito e em verdade, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver para Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade,
adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Vamos declarar Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor, ministrando louvor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, nós cremos, Pai, que suas promessas são incomparáveis. A sua palavra é fiel, porque você é a palavra. Nenhuma das suas promessas cairão, nenhuma das suas palavras cairão sobre esta nação, sobre nós, sobre esta igreja. Sua palavra permanece sobre cada um de nós, porque tu és fiel, tu és fiel. Tuas promessas se cumprirão sobre nós, sobre nós. Tudo que foi profetizado e declarado sobre esta casa, sobre sua vida, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir sobre nós, sobre esta geração, vai se cumprir. Nós veremos muito mais, nós veremos acontecer, acontecer. Conquistar, nós vamos conquistar, nós vamos conquistar a terra prometida. Nós vamos conquistar, nós vamos conquistar, nós vamos conquistar a terra prometida. Aleluia. Eu quero profetizar nessa noite que os nossos pés serão como pés incendiados pelo Senhor. Que nós vamos adentrar num novo tempo. Um tempo de glória, um tempo de conquista. Oh, nós vamos sim alcançar aquilo que tem para nós. Aleluia. Oh.
nossos pés, Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade
seu nome é maravilhoso conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vamos cantar o nome dele. Jesus, 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 Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluias. Nós glorificamos a Ti, Deus. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade e reconhecemos que não existe um outro Deus além de Ti. Eu quero pedir a Deus a Tua bênção nesta noite sobre Israel, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, libere o Teu exército sobre aquela terra, Pai, para defender o Teu povo contra os inimigos que se levantaram e estão trazendo destruição e morte sobre Israel, ó Deus. Senhor, lembra daquelas crianças, daquelas mulheres que foram raptadas lá por aqueles terroristas, ó Deus. Envia os Teus anjos para libertar todas elas, guarda todas elas, meu Pai, em o nome de Jesus. Libera, Senhor, o Teu poder sobre aquela nação, para que elas reconheçam que não existe um outro Deus além de Ti, e que Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, que aquela nação tem esperado, mas não o reconheceram. Mas que nesse tempo, ó Deus, seja o tempo de reconhecer que o Senhor é Deus e que Tu enviaste o Teu Filho unigênito para salvar, para redimir não somente os judeus, mas também a nós, os gentios, Pai. E nós somos devedores, por isso nós oramos: haja paz em Jerusalém, haja prosperidade em Israel, que a bênção do Senhor se multiplique e a proteção do Senhor, ó Deus, como um escudo ao redor daquela nação, em o nome de Jesus, Pai. E nós oramos e nós abençoamos, ó Deus, abençoamos, ó Deus, todos os nossos irmãos que estão indo para Lucena, Senhor, que seja um tempo realmente glorioso, um tempo poderoso, testemunhos, Senhor, de vida sejam, ó Deus, experimentados nesses dias, Pai, em o nome de Jesus. E nós oramos e abençoamos também, Senhor, a nossa cidade de Campo Grande, a nossa nação, Pai. Faz dessa nossa nação, faz da nossa cidade, ó Deus, a Tua morada, a Tua habitação, ó Deus, em o nome de Jesus, e transforma a realidade desta nação, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos, pode sentar, glória a Deus. Amanhã cedo, então? Glória a Deus.
Glória a Deus, vai ser uma experiência certamente marcante. Obrigado. A minha primeira viagem missionária foi para Macau, na China. E ela foi marcante. E foi quando eu fui para essa missão. Lembra que ano que era? Foi, Patrícia? 2001 ou 2 ou 3? 2? Eu não lembro. Eu estava numa fortaleza lá, né? Que tinha uma fortaleza. E lá Deus confirmou o nosso chamado ministerial. Desde 2000 eu tinha recebido palavras proféticas sobre ministério. E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou saber quando que é isso, tal? E pedi oração para todo mundo, porque como é que eu vou saber quando é que vai ser isso? E quando eu estava lá em Macau, já estava encerrando já, nós ficamos mais de uma semana, eu acho, lá, né? Lá no monte, Deus falou comigo, chegou o tempo. De lá eu liguei para a Lucimara e já informei a ela, falei assim, olha, Deus está confirmando o nosso chamado. E eu sei que para quem está indo, para a igreja toda, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, porque nós vamos entender, eu dou graças a Deus por a gente estar, vamos dizer assim, não é só uma realização de um sonho, né? Mas mesmo a nossa igreja, nas suas limitações, estamos enviando aí cerca de 31 pessoas para esse trabalho, né? E nós que ficamos, nós devemos orar, tá bom, irmãos? No seu tempo, no seu momento de oração, vamos estar intercedendo por eles, porque enquanto eles estão lá, nós estamos como Moisés no monte orando, né? Porque certamente vai ser uma grande bênção. Amém, irmãos? Eu queria falar um pouco hoje, eu quero falar sobre a festa dos tabernáculos e entrando no novo nível de glória. Eu tenho aqui falado assim, quando chega nas festas, algumas coisas, eu não tenho todo entendimento, tá? De algumas coisas sim, de outras nem tanto. E tenho dito sobre as festas bíblicas, né? A gente tem uma compreensão mais profunda sobre a festa da Páscoa, né? Que nós já celebramos, faz parte da nossa cultura. Das pessoas sendo cristãs ou não, elas sabem que a festa da Páscoa não é a celebração de um coelho, nem de um ovo de chocolate, mas é a celebração, né, daquilo que Cristo fez por nós, quando Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, né? E Deus disse que essa é uma das 3 festas mais importantes. Eu entendo bem também a festa de Pentecostes, né? Que foi quando foi derramado o Espírito Santo e o cumprimento de uma palavra, de uma profecia que estava em Joel, no livro de Joel, né? E a festa dos tabernáculos é a 3ª grande festa. Para nós assim não faz muito sentido, talvez, né? A não ser para quem já tem acompanhado algo sobre isso. Inclusive, muitas caravanas do Brasil estão em Israel nesse tempo, e justamente nesse período, né? O apóstolo Coraiola ia fazer esse ano a caravana dele que ia para 7 igrejas da Ásia, né? Que está do Apocalipse, que fica na Turquia, e ia sair amanhã a viagem. Só que ela foi cancelada anteriormente, né? Não formou um grupo para ir, então ele cancelou, e ia sair amanhã, ia sair amanhã, né? Tudo Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Por isso que a gente temos que sempre orar, buscar a Deus. Há coisas que às vezes a gente não entende hoje, mas que um dia a gente vai entender o porquê de muitas coisas, né? Às vezes eu quero muito isso, e às vezes Deus nos protege, né? Eu até estava pensando em ir nessa caravana, né? Mas graças a Deus aí também, Deus... Bom, eu não vou dizer que me guardou, porque quem está lá, né? Então se perdeu, né? Não se perdeu não, né? Mas está num lugar bom, mas num momento difícil, né?
A festa dos tabernáculos, irmãos, ela tem alguns aspectos, tá? A palavra tabernáculo, que é traduzida para o nosso dicionário, ela tem origem, uma palavra latina, que significa uma cabana, um abrigo temporário. No original, essa palavra equivalente é sucá, e o plural é sucote. Então, biblicamente, na verdade, quando você vê a palavra tabernáculo, está falando de sucote, tá? Ele tem alguns significados. Por que Deus deseja que o povo celebre essas festas? Dentro de um dos aspectos, irmãos, envolve lembrar. Lembrança, no caso deles, lembrança da peregrinação no deserto, proteção e provisão do Senhor. Então eles construíam uma cabana mesmo, com folhas, tudo, e durante 7 dias, 8 dias, melhor dizendo, eles celebravam essa festa para quê? Para se lembrar do tempo da peregrinação no deserto. Veja que Deus é um Deus didático. Todos os anos vamos dizer assim, são as mesmas festas, mas sempre um dos aspectos é se lembrar. Por quê? O ser humano tem a capacidade de esquecer. E a gente acaba se esquecendo de muitas coisas que já aconteceram na nossa vida. Sabe, a gente tem que ter um tempo no nosso dia a dia, ou no nosso ano, para se lembrar do tempo difícil que já tivemos. Você já passou por tempo difícil na vida? Todo mundo já passou, talvez esteja passando, né? Mas é só um tempo. É só um tempo. Não se desespere, porque se você andar com Deus, esse tempo vai passar e você vai entrar num novo tempo, num novo ciclo. Então, um dos aspectos pela qual é celebrada a festa dos tabernáculos, porque tem um caráter histórico, para se lembrar do que eles passaram, a sua descendência, a sua ascendência passou no deserto. Porque quando a gente se lembra, irmãos, das coisas difíceis e ruins da vida, e daquilo que Deus fez, nós somos muito mais gratos ao Senhor, muito mais gratos a Deus, tá? Então essa festa durava em torno de 8 dias, né? Eles faziam, por que cabanas, né? Porque lá no deserto era um lugar para expressar a fragilidade daquela morada, daquela habitação. E nesse contexto, confiar em Deus de todo o coração. Pensa bem, tu está no deserto, sendo guiado por uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. No deserto não tem comida, não tem nada. É um lugar da gente aprender a confiar em Deus. Então veja bem, quando a gente está passando pelo deserto, é o lugar de nós confiarmos e aprender a confiar em Deus. Porque assim, se eu te perguntar, você confia em Deus? De todo o teu coração? Às vezes não é verdade? A gente tem que ser sincero. Por exemplo, uma pessoa que vive ansiosa, preocupada, significa que ela não confia em Deus. Então a gente tem que crescer nessa confiança no Senhor. Deus é digno de confiança, mas por causa de, às vezes, traumas no nosso coração, nós não confiamos em Deus de todo o nosso coração. Então tinha um caráter nesse contexto de do povo aprender a confiar em Deus. Não só nos tempos bons, mas principalmente nos tempos difíceis. Também tinha um caráter familiar. Por quê? Porque a cabana era pequena, sem compartimentos, e obrigava seus moradores a se aproximarem física e afetivamente. E talvez os inspirasse a se manter mais unidos nos outros dias do ano. É interessante, porque tudo que Deus faz e fala, irmãos, tem um caráter de ensino. Não é só tipo, isso ou aquilo, né? Por exemplo, como que, você dentro do seu contexto familiar, né? Como que você tem convivido, né? Mais ainda nesses dias, cada um fica no celular num canto, não é? Lá não tinha celular, então tinha que ficar tudo num quartinho.
se aproximando, né? Estando juntos, né? Por exemplo, você tem os parentes longe da sua casa. Final do ano é um ano que normalmente se reúne os parentes. Um tempo gostoso, um tempo bom. É algo que nós precisamos ter. Por quê? Nós somos seres relacionais. Não existe ninguém, irmãos, que queira viver sozinho. Ninguém, o homem não foi feito. Quando Deus criou Adão, ele falou assim, não, Adão, se fosse Cláudio Duarte, ele dizia assim, ó, Adão, tu está muito feliz, eu vou criar a mulher para você. Mas é porque viu ele sozinho. Viu ele sozinho, né? Então, nós somos seres relacionais, precisamos estar em comunhão. E o lugar, irmãos, que a gente tem que, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão, né? A questão da família, um lugar de bênção, um lugar da manifestação da glória de Deus. Também tinha um caráter social a festa dos tabernáculos. A cabana é um chamado contra a vaidade, um apelo à humanidade. Mesmo o mais poderoso dos homens deve viver, no caso da festa, né, deveriam viver 7 dias numa habitação primitiva e modesta, conscientizando-se da impermanência das posses materiais, mas ainda deve compartilhar essa moradia com todos os desfavorecidos ao seu redor, porque era um tempo também de eles ajudarem os necessitados, abençoarem as pessoas necessitadas, tá? Um caráter social. Também um caráter espiritual, porque de acordo com a lei, a cobertura da cabana deve ser feita de tal forma que através dela se possam ver as estrelas. Resulta um teto pelo qual se infiltram a chuva, o vento, mas pela qual também penetra a luz do sol. Ou seja, a cabana é um modelo de um verdadeiro lar, sem uma estrutura sofisticada, sem decoração luxuoso, mas cheio de calor, tradição, santidade. E você vê os céus, é você olhar para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Um lar deve ter espiritualidade, deve ter também uma vista para o céu. E tinha também um caráter de fé, porque durante esses dias eles abrigavam em uma tenda, né? Como eu disse, com a busca de aprender a confiar mais em Deus. E na festa dos tabernáculos, é quando Deus vem habitar com sua glória no meio do seu povo. Então, veja bem, irmãos, eu havia dito sobre os 10 dias de arrependimento, é uma preparação, na verdade, para que quando você adentre na festa dos tabernáculos, você experimente mais de Deus, mais da presença de Deus. Lembra lá do rio, lá em Ezequiel, das águas que nascem do trono? Fala assim sobre 4 níveis, nós podemos interpretar e ver dessa forma, 4 níveis da presença de Deus. Não só, eu vou explicar isso aqui mais detalhadamente, mas para que você compreenda. Águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos e águas só a nado, não tem como andar mais. São níveis da presença de Deus, que eu e você podemos experimentar. Por quê? A Bíblia diz que é de glória em glória. De glória em glória. Ou seja, o que você viveu até hoje não é o todo. Deus sempre tem algo mais. Por isso que lá em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, diz assim, né? No último dia da grande festa. Que grande festa é aquela que Jesus estava falando? Festa dos tabernáculos. E ele vai dizer assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Sabe uma das coisas, irmãos, que nós não podemos perder na nossa vida, na nossa jornada com o Senhor, é o desejo pela presença de Deus. Por quê? Quando a gente já não tem mais anseio pela presença de Deus, irmãos, é quando começa o nosso declínio na vida cristã. Deus tem mais, algo mais para nós. Você pode estar vivendo num tempo bom, mas há algo melhor de Deus. Há um outro nível de glória a ser experimentado.
Então veja bem, existe pelo menos, biblicamente, 4 níveis da presença de Deus. Lembra que tabernáculos é Deus habitando com o seu povo. Existem 4 níveis da presença de Deus. Primeiro nível, onipresença. Está no Salmo 139, 7 ao 10. Fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A onipresença de Deus, não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Não há nada. Deus é um Deus onipresente. É o único ser que é onipresente. Existe ainda um outro nível, a presença interna. João 14, 23 fala assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E nós somos o templo, a morada, a habitação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós somos, então Deus habita não fora de nós, não só Ele é onipresente, mas Ele habita dentro de nós. Só que, é claro, nós temos que ser cheios dessa presença. Por que cheios? Porque depende o quanto nós nos rendemos a Deus. Se você quer mais de Deus, você tem que se deixar ser mais controlado por Deus. As pessoas podem falar assim: Deus habita em mim. Eu creio, está na Bíblia. Mas o quanto de Deus está manifestando na vida dela? Porque depende. É quando você vai experimentar mais ou menos. Tem pessoas que são cheias de Deus, mas tem pessoas que o tanque está vazio. Ou está no vermelho, só está ali para sobreviver. Porque depende como você interage com Deus. Então, quando Deus fala para você fazer algo, você faz. Ou quando você aprende algo e você obedece, mais de Deus. Sempre que Deus quer nos levar a uma nova dimensão de glória, de presença, irmãos, nós vamos ter que renunciar a algo. Nós vamos ter que obedecer a algo. Deus vai pedir para a gente. Às vezes parece difícil, mas aquilo que a gente perde para Deus, o que nós ganhamos em Deus não se compraria com dinheiro nenhum nessa terra, irmãos. Quanto mais eu me rendo a Deus, mais de Deus vai se manifestar através da minha vida, na minha vida e através da minha vida. Então não é só eu pedir: Deus, me enche. Você tem que orar, tem que ansiar pela presença de Deus, sim. Deve buscar, sim. Mas sempre que Deus fala para você fazer algo, você obedece, você pode ter certeza, você está entrando num novo nível de glória, numa nova dimensão, na qual você vai viver coisas tremendas. Vou falar daqui a pouco. Existe ainda um outro nível da presença de Deus, que é a manifestação da glória de Deus. 2 Crônicas 7, 1 ao 3, quando eles construíram o templo, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos ver em momentos específicos na Bíblia, onde a glória de Deus se manifestou, irmãos. E esse foi um desses momentos. Por exemplo, quando Paulo e Silas estão na prisão e eles oram ao Senhor, estão louvando, aquela manifestação é a manifestação da glória. Houve um grande terremoto lá, as cadeias se romperam e tal, e eles saíram, né? Toda aquela história, o que foi aquilo? A manifestação da glória de Deus. Há reuniões muitas vezes quando nós entramos numa adoração profunda, irmãos, o ambiente é cheio da presença do Senhor.
Há manifestações de Deus, há manifestações da glória de Deus. Lá em Pentecostes, quando eles são cheios do Espírito Santo, foi o quê? Uma manifestação de Deus naquele lugar. E o ambiente foi tomado pela presença de Deus, irmãos. Isso é tremendo. Mas existe um outro nível de glória, que não é só a manifestação, mas a habitação de Deus. Então nós vamos ver, por exemplo, nos tempos de Davi. Quando eles trazem a arca para Jerusalém, Davi estabelece então turnos de levitas para adorar ao Senhor, irmãos. Foi o tempo mais glorioso de Israel. O tempo mais glorioso de Israel foi quando? Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém. Porque ele vai dizer o seguinte: nós não nos valemos nos tempos de Saul da presença do Senhor, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Só que nós vamos ver também isso acontecendo no livro de Atos. Deus não somente visitou o seu povo, encheu seus discípulos, mas Ele habitou no meio do seu povo. Habitou no meio do seu povo. Agora, entenda bem. Toda a nossa fé, a fé, qualquer tipo de fé, ela tem frutos. Ela não é abstrata, eu digo, eu creio em Deus e pronto. Não, a nossa fé tem frutos. Por exemplo, esses terroristas, eles creem em alguma coisa, sim ou não? Creem, eles têm a sua fé. E a fé atinge a ética, a moral das pessoas, sabia? Não pense que isso não aconteça. Se eu digo que eu creio no Senhor, eu tenho que caminhar ou procurar viver como o Senhor viveu. A fé cristã tem frutos? Tem frutos. Qualquer tipo de religião, as pessoas creem, tem frutos? Tem frutos. E você tem que olhar para isso. Tem que saber isso. E nós não estamos crendo em mais uma coisa, mais uma religião. Não, nós estamos crendo no único e verdadeiro Deus. E isso tem fruto. Então, a presença de Deus também tem fruto? Sim, claro que tem. A manifestação ou habitação da glória de Deus, da presença de Deus, ela tem fruto? Tem. Eu quero ver com vocês biblicamente isso. Então, por exemplo, quando você começa a viver, a habitar na glória de Deus, a glória de Deus traz descanso. Isaías 40, 29 ao 31 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há um lugar no Senhor, irmãos, que nós somos renovados. É na glória de Deus, é na presença do Senhor. Se nós estamos andando cansados demais e sobrecarregados demais, estamos indo pouco à presença de Deus. Porque Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, quando nós vamos na presença de Deus em oração, irmãos, há um lugar em Deus onde a gente encontra descanso para nossa, não só para o nosso físico, para a nossa alma. E aonde a gente experimenta a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, quando nós estamos na presença de Deus, vivendo na glória de Deus, irmãos, nós vamos ver muito mais resultados. É como se você trabalhasse menos, mas produzisse mais. É por isso que vale a pena o Martinho Lutero, eu li essa frase, me marcou muito. Certa pessoa chegou assim para ele e falou assim: o que ele ia fazer? Ele falou assim: olha, eu tenho tanta coisa para fazer que as próximas 3 horas vou orar. A tua vida se torna mais produtiva, irmãos. Não saia da sua casa, no seu dia a dia, sem ter um tempo de qualidade com o Senhor. Um tempo da presença de Deus. Você vai ver, o teu dia vai ser mais produtivo. Talvez você vai se esforçar menos, mas vai haver mais resultados.
Porque o que a gente ganha num tempo com Deus em oração, irmãos, não obteríamos talvez uma semana se esforçando fisicamente e mentalmente. Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Não é aquele que fica parado, não, irmãos. Não é nesse contexto. Mas para aquele que confia no Senhor. Para aquele que entra na glória de Deus, na presença do Senhor. A glória também produz sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Então, em Atos 5, vou ler esse texto, mas para você entender. Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, onde há a presença de Deus, irmãos, vai ter sinais, vai ter milagres, vai ter curas, vai ter prodígios. Porque Deus é um Deus vivo, é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquilo que Deus era, Ele continua sendo. Aquilo que Ele fazia, Ele continua fazendo. Por isso que o que nós mais precisamos, irmãos, é da presença de Deus. É Ele que traz vida para nós, que nos vivifica, não somente nos fortalece, mas manifesta o seu poder. Por onde nós andarmos, nós vamos ver isso. A glória traz revelação. Quando eu estou falando da glória, é a manifestação da presença de Deus, tá? 1 Coríntios 2:10 diz assim: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, há um lugar em Deus que nós temos revelação do Senhor. Não é só um dom espiritual. É onde Deus revela as coisas profundas para nós, irmãos. E isso não é porque uma pessoa é um profeta, não. É porque quanto mais nós mergulhamos no rio de Deus, quanto nós mais avançamos, mais clareza nós temos acerca das coisas, irmãos. Por isso, a nossa vida é determinada pelo nível na qual nós estamos nesse rio. Se tu tiver com as águas no tornozelo, só vai estar molhando os seus pés. Não estou dizendo que isso é ruim, mas tem mais. É diferente. Então, uma pessoa que está mergulhando no rio de Deus, na glória do Senhor, é um outro nível. E até mesmo as bênçãos do Senhor estão ligadas a isso. Porque um crente, às vezes, é muito mais abençoado que o outro. Porque ele está experimentando mais de Deus, está obedecendo mais ao Senhor. É simples assim. A presença, a glória de Deus traz vida abundante. Veja Atos 13:52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Veja que os discípulos de Jesus, eles eram cheios, irmãos. Mas os discípulos dos discípulos transbordavam de alegria e do Espírito. Ó, esse copo está quase cheio. Ele não está cheio totalmente, mas está quase cheio. Mas existe um nível de transbordar, e esse copo não pode conter, que você, como templo e habitação de Deus, não pode conter. E quando você estiver transbordando de Deus, aonde você for, milagres vão acontecer. Você vai mudar ambientes. Pode tal que for. Por que eu digo isso, irmãos? Porque aonde Jesus passou, Ele mudou. Aonde os discípulos, os apóstolos iam, a coisa era mudada. Realidades de pessoas, ambientes eram transformados. Por causa do quê? Da presença de Deus. Quanto mais de Deus, mais bênção. A glória de Deus traz prosperidade. Isaías é um capítulo 60. Eu não vou ler esse texto, mas medite nele. Quando a glória de Deus nasce sobre um lugar, sobre uma pessoa, ela vai atrair, e vai atrair bênçãos para ela. Aconteceu no livro de Atos, que as pessoas vinham e depositavam aos pés dos apóstolos, irmãos. Se você acha que os apóstolos eram pobres, você está enganado. Tudo era depositado aonde? Nos pés dos apóstolos. Por causa do quê? Da presença que estava sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, irmãos.
Mas eu quero focar hoje, existem outras coisas mais, tá? Mas eu quero focar em algo. Eu queria que você visse duas casas, duas famílias, dois destinos. Abra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 3. Então, Davi decide então levar a arca, que simbolizava a presença de Deus, para Jerusalém. Versículo 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a arca, a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então eu quero falar primeiro aqui da família de Abinadab. Diz a Bíblia, então o que aconteceu na história? Em 1 Samuel capítulo 4, há uma guerra contra os filisteus, eles levam a arca, porque simbolizava a presença de Deus. Vocês já viram, quem já assistiu o filme do Alexandre? Já assistiram? Nunca viram? Tem um filme do Alexandre, tem uma cena que eles vão lutar contra os persas. É quando Alexandre vence os persas, o reinado persa, e vai começar então o domínio grego sobre o mundo, né? Daí, antes de ele ir para a guerra, para lutar, eles oferecem um sacrifício lá para os deuses dele, mata um boi, é o sacrifício, para o quê? Obter o favor do seu Deus, para ter vitória sobre os inimigos. Isso é uma cópia das coisas de Deus. Quando Israel ia para a guerra, a arca sempre estava presente, era oferecido sacrifício, para quê? Para ter o favor de Deus. Só que o povo estava no pecado, então Israel perde a guerra, os filhos de Eli morrem nessa guerra, e a arca é tomada pelos filisteus, e ela é levada para a terra dos filisteus. Vai passar por algumas cidades, só que assim, a arca, ninguém poderia tocar nela, porque se tocasse, morrer, porque a presença de Deus não poderia se tocar. Como é que deveria se carregar a arca de Deus? Ela tinha argolas nas suas laterais, ela era feita de madeira de acácia, recoberta com ouro, tinha uma tampa com 2 querubins por cima, então tinha argolas na arca, e quem colocava-se um varal, somente os levitas poderiam carregar. Então, aonde a arca foi, trouxe juízo. Entenda bem isso, porque aonde há irreverência ou aonde não há conhecimento, há morte, há destruição. Por exemplo, vocês têm visto, e muita gente orado no Brasil por um avivamento, certo? Um avivamento é a manifestação da glória de Deus, certo? Agora pensa bem, se nos dias de Pedro, uma pessoa porque mentiu, morreu, você acha que ia morrer gente nos nossos dias? O que vocês acham? Fala assim, a glória plena de Deus se manifestando. Ia morrer muita gente, você concorda? Então, Deus tem misericórdia do povo, porque o povo pede uma coisa, mas não está pronto para receber. Porque Deus é um Deus santo, irmãos. Deus é um Deus santo.
Então, por todas as cidades que se passou a arca, os filisteus sofreram o juízo de Deus. Aí chegou um momento, falou assim, vamos mandar embora essa arca, porque a gente pensou que ia ser bênção para nós, mas seria um troféu, mas não está sendo isso. E aí eles não sabiam também como lidar, bota num carro de boi. Bota num carro de boi e manda para onde for o boi. Então foi parar na casa de Abinadab. E diz a Bíblia, então, que ficou lá 20 anos. 20 anos lá. Mas você em nenhum momento, antes ou depois ou durante, vai dizer algo relacionado que Deus abençoou aquela família, aquela casa. Pode ler. Você não vai encontrar isso em lugar algum. Aquela família, ela acreditava em Deus? Acreditava. Era do povo de Israel. A arca estava lá, a presença estava lá? Estava. Mas eles não se beneficiaram da presença de Deus. Agora veja bem, bom, daí então, Davi vai buscar essa arca e vai colocar onde para levar ela? Num carro de boi. Por quê? Porque eles não conheciam a palavra também. E não pense que você atrai a glória de Deus copiando coisas do mundo ou de outros lugares. Existe algo, tá? Depois vamos falar sobre isso. Daqui é um livro que eu vou escrever um dia, se Deus quiser. Tem tanta coisa, né? Agora veja bem, 1 Crônicas, capítulo 13. Versículo 13. 1 Crônicas 13, 13 ao 14. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, então quando Uzá cai morto, né, lá, por irreverência, porque não podia tocar na arca, né, ele cai morto lá. Aí ele deixou essa arca onde? Então, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, Jerusalém, né, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. No outro ficou 20 anos. Mas na casa de Obed-edom ficou só 3 meses. Mas foi suficiente para estar registrado na Bíblia que Deus abençoou a casa dele e tudo que ele tinha. Agora, por quê, irmãos? Será que Deus faz acepção de pessoas? Se a presença estava num lugar, numa casa, mas aquela casa não diz que foi abençoada. Não fala nada, mas dá a entender, irmãos, pela atitude dos filhos, que tinha alguma coisa errada. Sabe assim, Deus, é quando a pessoa, irmãos, já não valoriza mais Deus. A pessoa fala, eu creio em Deus, eu vou na igreja, tal. Mas ela não tem uma reverência, uma atitude de adoração mais ao Senhor. Então, não faz muita diferença. Essa semana eu li uma frase de um grande homem de Deus dizendo o seguinte, que se Deus estiver na tua casa, os vizinhos vão saber. Será que os vizinhos estão sabendo que Deus está na tua casa? Por quê? Aonde Deus está é um lugar abençoado, irmãos. A família é abençoada, o casamento é abençoado. É um lugar bom de se morar. Aonde Deus está e aonde Ele se manifesta é um lugar diferenciado. Isso aí, assim, uma vez eu nem pensava nisso. Mas quando nós iniciamos a nossa igreja, lá na casa que a gente tinha, eu me lembro até hoje, chegou um pastor de Três Lagoas, ele veio trazer um rapaz que ia internar numa clínica aqui para recuperação de viciados. E antes de ele ir para lá, foi para a nossa casa. Daí,
Estamos lá conversando, o rapaz não era crente nem nada. O pastor trouxe, conhecia, amigo, tal, trouxe. Na hora de ir embora, o rapaz falou assim para mim: tem algo de diferente aqui. Eu não sei o que é, mas desde que eu entrei nesse lugar, eu sinto uma paz. Eu sinto uma paz. Eu fiquei feliz de ouvir isso. E eu falei para ele: é porque Deus habita aqui também, na nossa casa. Já aproveitei, né? Já falei. No Japão foi uma das grandes experiências, não foi na nossa casa, mas no local de trabalho. Aí estava eu e um peruano aprendendo um serviço, e estamos conversando sobre a fé cristã. E ele católico, crê em Maria, não sei o que, tal. Daí eu falei algo para ele, falei assim: olha, Maria, virgem só para Jesus, mas ela teve outros filhos. Aí ele se espantou. De repente ele começa a chorar. Peruano, alto, grande, e as lágrimas escorrendo. E ele fala assim: Márcio, estou a sentir algo diferente? Ou diferente? Estou sentindo algo diferente? E eu falei para ele: é porque Deus está aqui. E lá, impactou a vida dele. Aí foi falar para os amigos peruanos dele: não, o Márcio está te enganando e não sei o que e tal. E ele me contando depois, né? Falei assim: não, mas você viu, não falei nada, o que eu falei, só que Deus estava aqui, pronto. Porque, irmãos, quando Deus se manifesta, quando nós estamos cheios de Deus, nós vamos mudar atmosferas e ambientes e pessoas serão tocadas. Não são somente palavras. E eu não quero falar de uma questão individual. Eu quero que você entenda que você pode trazer não. Deus pode habitar na tua casa também. Não é só na tua vida. E você vai ter uma família abençoada. Um lugar onde Deus habita não é um lugar de briga, de contendas, de coisas ruins. Porque a presença de Deus vai dissipando isso. E o que a sociedade mais precisa é de um lar abençoado, não é verdade? Um lugar abençoado, a sua casa abençoada. E não só, porque olha só, tem um texto mais na frente que vai falar dos filhos de Obed-edom. Que ele teve 8 filhos. E ter muitos filhos sempre para Deus, no nosso contexto, na nossa visão, talvez não. Mas ter muitos filhos sempre foi bênção. É por isso que eles tinham muitos filhos. Eles não estavam pensando se tinha dinheiro ou não para comprar as fraldas, coisas do tipo. Porque quanto mais filho, se tiver guerra, tem mais gente. Se tiver que trabalhar, tem mais gente também para trabalhar. Porque era diferente a visão. Mudou-se muito, né? Claro, né? Mas era bênção. E diz assim que toda a descendência dele foi abençoada, irmãos. Por causa do quê? Por causa da presença de Deus. E eu e você podemos trazer, eu uso esse termo trazer, não é trazer, mas atrair a presença de Deus para a nossa casa. Como foi com Obed-edom, um lar abençoado. E eu quero dizer para você que isso vai acontecer em nome de Jesus, amém? Vai acontecer em nome de Jesus. Mas veja bem, o que nós precisamos e podemos fazer para que isso aconteça? E algumas coisas que eu fui aprendendo em todo esse tempo, tá? Para você fazer da sua casa um lar abençoado, é claro, é a sua fé com Deus, em primeiro lugar. Mas eu vou dar algumas coisas aqui para que você pode fazer. Por exemplo, você entra numa casa, talvez não foi você que construiu a casa. Se você construiu, provavelmente, quando você construiu, você consagrou aquela casa ao Senhor, certo? Mas se você
comprou essa casa ou mudou para essa casa, você tem que orar e consagrar aquela casa ao Senhor. E pedir para que Deus faça da sua casa a morada de Deus também. Mas se você não sabe o que aconteceu naquela casa, para quem que foi consagrado, a história daquela... Já ouviu falar de casa mal assombrada? Ela existe, irmãos. Não é que tem fantasma, é que tem demônio mesmo. Por causa do quê? Das consagrações, das adorações e dos pecados cometidos naquele lugar. Por isso que quando tu vai para um hotel, você tem que orar pelo quarto que você vai ficar. Senão tu começa a ter pesadelo, coisa do tipo. Então a gente ora naquele ambiente, pedindo perdão a Deus por tudo que foi consagrado, por tudo que foi ações que lá tiveram, pecados que foram cometidos. E nós consagramos aquela casa ao Senhor e pedimos para que o Senhor faça daquele lugar um lugar da morada de Deus. Mas não para por aí. Uma outra coisa que você tem que fazer na tua casa, não é um altar físico, mas tem que ser um lugar de adoração a Deus. Adoração a Deus. Deus habita nos louvores do seu povo, certo? Por exemplo, eu gosto muito. Graças a Deus, que Deus não me deu o dom de cantar bem, porque eu ia ser famoso. Eu gosto de música. Só não sei cantar direito assim, mas dá para quebrar o galho. Pelo menos eu e Deus vai bem a coisa. Falei assim, Deus, se eu não me capacitou, então tem que aguentar, porque eu canto mesmo. Do jeito meu. Mas é de todo o coração. Agora, é claro que se tu for fazer parte do Ministério Louvor, não pode ser só de todo o coração. Tem que cantar bem, né? Às vezes eu vou em algum lugar que o povo canta de todo o coração, mas canta mal pra caramba. Estou lá num culto, tem um pastor do meu lado, e o cara gritava cantando. Desafinado até, irmãos. Ele não estava no louvor, mas estava na hora do... Não era do Ministério Louvor. Mas aquilo me desconcentrava. Meu Deus do céu, vai cantar mal assim na conchinchina. Mas faça da sua casa um lugar de louvor, irmãos. Um lugar de adoração ao Senhor. Por quê? Por isso que você tem que ter um lugar na sua casa para buscar a Deus, para orar, para adorar, para louvar o Senhor. Porque aonde há altar, há fogo de Deus. Aonde há altar, há manifestação de Deus. Pode ver isso. A Bíblia está isso. Deus se manifesta onde tem verdadeiros adoradores ali adorando ao Senhor. Você vai atrair a glória de Deus para aquele ambiente. Mas também não pare por aí. Por quê, irmãos? Faça da sua casa um lugar para reunir. Sabia? Seja você e sua família, mas para fazer reuniões. Por quê? Aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Casa abençoada é casa onde tem reunião, sabia? Dá trabalho fazer uma célula, dá. Mas é uma casa abençoada, irmãos. Quando 2 ou mais se reúnem, Deus manifesta a sua glória, irmãos. Deus derrama a sua bênção. Vocês nunca pensaram nisso, né? Mas é um lugar abençoado. Outra coisa, faça da tua casa como que você cria um ambiente de glória na sua casa, na sua família? Obedecendo a Deus, guardando os seus mandamentos. Não é só na igreja, irmãos.
Não deixe que o inimigo cause confusão, brigas. Acontece, mas peça perdão. Para quê? Para ir limpando e purificando o ambiente da sua casa. São coisas simples que, se você fizer, não é só você que vai ser abençoado, é a tua família que será abençoada. São aqueles que já têm filhos, terão seus filhos abençoados, irmãos. O ambiente do nosso lar pode ser um ambiente de glória, pode ser um ambiente de manifestação do Senhor, irmãos. E a bênção do Senhor vai ser vista, não só por quem mora, mas pelas pessoas que te conhecem. Eles vão olhar para a tua família e vai falar assim: puxa, tu tem uma família bendita e abençoada. Vão olhar para os seus filhos e falar assim: meu Deus, que filhos abençoados são esses. Vão olhar para você e falar assim: puxa, me ensina, eu quero aprender com você isso. Porque a glória de Deus atrai os olhares, atrai inveja também, mas daí é outra história. Mas atrai a bênção, irmãos. E eu digo para você, todo mundo da sua casa precisa ser? Talvez não, irmãos. Mas se você tomar a decisão de santificar a tua casa, tua família, em oração, todos os dias, fazer como Jó: Deus, perdoa os meus filhos, porque talvez eles tenham pecado contra o Senhor. Senhor, perdoa, porque tivemos atritos aqui no nosso lar. Você chegar lá todo dia: Deus, louvado seja o teu santo nome. Senhor, obrigado, que o Senhor é a minha força, é a nossa fortaleza. Senhor, obrigado, Deus. Toda a honra a Ti, toda a glória, todo louvor ao Senhor. De coração, fazer isso, agradecer a Deus. Você vai ser o para-glória de Deus. Não é o para-raios, é o para-glória. Estou usando, até estou inventando, criando coisas novas, Tati. Faça da tua casa um lugar abençoado, irmãos. E é simples, é só fazer isso. Não mais do que isso. Porque se tu estiver disposto a isso, o teu lar será um lar abençoado. Porque Deus não quer abençoar só você. Ele quer abençoar a tua casa, a tua família. Se tu é um filho de Deus, uma filha de Deus, você pode mudar a história da tua família. Persevere, irmãos. Persevere. E quem vos diz aqui é alguém que não teve, dentro de um contexto familiar, antes de mim, alguém que cresce no Senhor. Ser uma avó, é claro, mas não morava comigo. Mas através da sua fé, você pode mudar a história dos teus filhos, inclusive, irmãos. A glória vem. E quando ela vem tudo que Deus é. E Ele vai se manifestar nas nossas vidas, mas também na nossa família. Amém, irmãos? Eu queria te convidar para ficar de pé, para a gente ter um tempo para orar. Para você consagrar a tua casa. Você pode morar com pessoas descrentes, irmãos, mas eles não vão resistir à presença de Deus. Os teus filhos serão frutíferos. Os teus irmãos serão abençoados por ti, pela tua fé. A tua descendência será poderosa nessa terra. Você vai ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Coloque Deus em primeiro lugar e seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Eu queria que você hoje orasse. Orasse não só por você, mas pela tua casa, pela tua família.
pelos seus. Mas se você colocar a sua vida diante de Deus, falar: Deus, eu não somente quero mais de Ti, eu quero realmente viver uma vida para Ti. Senhor, enquanto eu busco a Ti, Senhor, vai alcançando a minha família, vai alcançando aqueles que ainda não têm uma fé genuína no Senhor, vai alcançando aqueles que talvez estão na igreja, mas ainda não têm um conhecimento de Deus o suficiente para que as suas vidas sejam rendidas ao Senhor. Porque nessa noite Deus vai, enquanto você está aqui orando, eu digo para você, hoje o Senhor vai abrir uma nova dimensão de glória para você e na sua casa, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, coloque sua vida, a sua família diante de Deus. Eu quero estar no ambiente da Tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em Teu coração, voltar a ter intimidade e adentrar o ambiente da adoração. Adore a Deus, louve ao Senhor. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a Tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a Tua majestade. Oh, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória.
Anjos e homens exaltam o Rei da Glória, aqui no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens. Erga suas mãos ao Senhor e louve a Ele. Enquanto eu oro, vai vir um anjo que vai abrir uma nova dimensão de glória sobre você e sobre a tua casa. Senhor, nesta noite, libera uma nova dimensão da tua glória sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, daqueles que vão nos assistir. Sorebasanda rabashanderebaso, eierelebasuri andarabasanda rabashaya, eierelelelesei. Adore Ele, adore Ele. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. De glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. No nome de Jesus, um portal de glória se abra sobre a tua vida. Um portal dimensional de glória se abre sobre ti. O Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Um portal de glória na tua vida. Em nome de Jesus, seja aberto. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Uma nova dimensão da presença sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Um portal de glória. Aquele que é, aquele que é e que há de vir. Deixa fluir nessa noite do seu interior o rio de Deus, as águas vivas do Espírito. Exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória. O Senhor está tocando na saúde física de pessoas agora. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Receba agora a tua cura, Vivi, em nome de Jesus. O toque poderoso do Senhor, da glória de Deus sobre a tua vida. Receba a cura agora em nome de Jesus. Todo o peso de preocupação
seja removido agora do teu coração, porque é onde há glória, há descanso. E você vai ver muito mais resultados do seu trabalho, Patrícia, em nome de Jesus. Coisas que te cansavam não vão te cansar mais, porque a glória de Deus vai se manifestar naquela escola, em nome de Jesus. Deus está, irmãos, façam assim com as suas mãos, porque Deus está ungindo as mãos para que você prospere. O que você tocar, você vai ser bem sucedido. Anjos do Senhor, coloque nas mãos de cada irmão esse novo nível de prosperidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja dissipado trevas do coração de pessoas, em nome de Jesus, e resplandeça a luz do Senhor. Já está aí na tua mão a unção para que você adentre numa nova dimensão de prosperidade, de êxito, de realização, nesse novo ano, nessa nova temporada, dentro do calendário bíblico, um novo nível de glória sobre a tua vida, sobre a tua casa. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. De glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aleluias. Prepare-se para um novo tempo na sua vida, para uma nova dimensão da manifestação de Deus na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Quero declarar hoje que o teu lar, a tua família, um lugar abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, e as trevas estão sendo dissipadas agora, enquanto tu está aqui, na presença do Senhor. O Senhor está trazendo juízo sobre os inimigos, e as trevas estão sendo dissipadas de ambientes da sua casa, da vida de pessoas da tua casa, e a bênção de Deus vai se manifestar lá. Você vai ver ainda essa semana isso acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero te convidar agora para você fazer a sua oferta, selando isso, mas a oferta também do
tempo de tabernáculos, da festa de tabernáculos, para selar tudo isso na sua vida, na sua família, porque está decretado que a tua família, a tua casa é um lugar de bênção, é um lugar abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vai haver salvação na tua casa, na sua família, em nome de Jesus. Os filhos pródigos voltarão em nome de Jesus. Casamentos serão restaurados e edificados sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor. E tu terás uma família bendita do Senhor, em o nome de Jesus. Eu profetizo isso, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos estas ofertas, em o nome do Senhor Jesus, Pai, selando aquilo que está sendo, que foi liberado, em o nome de Jesus, e que tua bênção repouse sobre cada lar, que a tua glória resplandeça em cada casa, como na casa de Obed-edom, e que tudo que você tenha seja abençoado pelo Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Pega na mão da pessoa que estiver próxima de ti. Aleluias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Assim seja, assim será. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Aleluia.